Esta noite nós temos a grata satisfação de receber o reverendo Renato. Ele é pastor na igreja presbiteriana de Mairinque. Quantos anos está lá? 7 anos que ele está pastoreando aquela nossa amada igreja irmã. Então nós fizemos o convite para estar trazendo a mensagem da parte do Senhor nesta noite. Estarei passando a palavra a ele. Ele também está acompanhado por um presbítero, depois estará no momento oportuno apresentando o presbítero que o acompanha. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do bom Deus seja com cada um de vocês. Uma alegria estar com os irmãos. Me acompanha o presbítero Cláudio, secretário do nosso conselho, está comigo aqui. Hoje, minha esposa Daniela e meu filho, nós fomos pela manhã ao culto e ficaram em casa. Agradeço o convite da igreja, especialmente do pastor Wellerson, em quem eu tenho muita estima, por ser assim, ter sido meu tutor, mas também hoje continua sendo um mentor, um conselheiro, um pai na fé. Eu sou muito grato pela vida dele. Prazer rever aqui o Ezequiel, a Gislaine e a família, que até pouco tempo estavam conosco lá em Mairinque também, servindo ao Senhor. Que alegria vê-los servindo o Eterno. Meus irmãos, vamos abrir o texto bíblico em Marcos capítulo 4, do segundo evangelho. Marcos, o evangelho de Marcos capítulo 4. Nós leremos dos versículos 35 até 41. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 35 até 41. Diz assim a santa palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai Santo, é a Tua palavra, ó Deus, a verdade eterna, a direção, a orientação ao coração da Tua igreja. Mais uma vez, pela Tua graça e pela iluminação de Teu Espírito, dá-nos a clareza para que entendamos, ó Deus, o que tens a nos dizer. Por Tua misericórdia e compaixão, fale a nós mais uma vez, abençoe este rebanho, o Teu povo, é a oração que faço, em o nome de Cristo. Amém. Nós sabemos, segundo Jesus, meus irmãos, que a vida cristã não está imune às adversidades. Muito embora exista, numa pregação mais moderna, num evangelho mais adaptável, que tente tirar da mensagem da cruz a abnegação, o sofrimento, as adversidades da vida, quando olhamos para o Evangelho e para aquilo que Cristo disse, lembraremos algumas coisas importantes. Como, por exemplo, vocês serão no mundo odiados, porque eles primeiro odiaram a mim. Vocês não são do mundo. Se fossem, o mundo vos amaria. Mas uma vez que vocês não são do mundo, o mundo vos odiará. Jesus também lembrou-nos que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E percorrendo a Escritura,
nós também vemos que Deus muitas vezes usa das adversidades e aflições da vida para moldar a nossa fé, para forjar a nossa fé. A Escritura usa uma metáfora dizendo que a nossa fé é forjada como metal precioso, como ouro que é apurado no fogo. Eu sei que nenhum de nós chama para si e deseja a adversidade ou o sofrimento, mas nós precisamos estar preparados para a adversidade e o sofrimento, porque faz parte da vida. Um bom pai ensina isso ao seu filho: você vai chorar na vida, você terá problemas, dificuldades, você receberá afrontas. Por isso é preciso que você tenha clareza e entendimento para lidar com estes problemas. Este episódio aqui é uma narrativa do evangelista ao nos contar a história que os discípulos se deparam com uma adversidade. E o que é peculiar e curioso, irmãos, é que eles estão diante de uma adversidade em um ambiente que lhes era muito familiar. A gente sabe pela leitura bíblica que parte desses discípulos eram pescadores, conheciam de navegação, conheciam do seu próprio barco, conheciam daquele pequeno mar, que assim é chamado, mas era um grande lago, onde eles estavam. Eles sabiam o que era lidar com isto, mas naquele dia eles são pegos de surpresa. E há um medo, um espanto profundo ao ponto de dizer: Senhor, o Senhor não está se importando que nós pereçamos, que a gente morra, que aliás virou o tema de um lindo hino que nós cantamos, que está no nosso cenário. O Senhor não se importa que a gente vai morrer, mas eles são surpreendidos por perceber que Jesus se levanta, que repreende aquela tempestade, e eles aprendem com Cristo uma grande lição. Eu e você podemos aprender na adversidade, eu e você devemos aprender com a palavra de Deus, que nos ensina, neste momento de adversidade, grandes e importantes lições. Vamos ver, irmãos queridos, no versículo 35, diz assim o texto: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem, irmãos? Jesus: passemos para outra margem. Uma primeira importante lição é que nós enfrentaremos adversidades mesmo na direção absoluta de Deus. Aliás, eu até posso fazer um adendo aqui, que é de fato na direção de Deus que nós estamos muitas vezes no confronto, na adversidade. Você já ouviu algumas vezes alguém falar assim: esse sofrimento é problema da sua falta de fé? Existem pregações que dizem assim, no evangelho contrário, falso: olha, se você está sofrendo, é culpa de algum espírito maligno que está na sua vida, que não foi ainda quebrada esta maldição. Parece que o cristão não pode sofrer de fato, e nós vemos que os discípulos enfrentam uma adversidade sobre ou sob, abaixo da direção de Jesus. É Jesus quem diz: passemos para outra margem. E uma pergunta clara e simples: ora, irmãos, Jesus sabia ou não que eles enfrentariam uma tempestade? Ele é Deus. Ele sabia que eles enfrentariam uma tempestade, mas mesmo assim ele diz: passemos. E é exatamente na orientação de Cristo que a adversidade chega. Homens e mulheres de Deus enfrentaram problemas e adversidades na direção de Deus. O Senhor nunca disse que seria fácil. O Senhor nunca disse que nós não teríamos adversidades, que nós não enfrentaríamos a hostilidade deste mundo. Mas há uma promessa bendita que Jesus garantiu aos seus discípulos, e que eu e você podemos lembrar na direção de Deus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a certeza, o encorajamento, o consolo que há para o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, tenha isso na sua vida. Na direção de Deus nós enfrentamos problemas. Acabamos de ouvir um casal de missionário. Maurício foi meu colega na validação lá no Mackenzie de teologia. Era um menino que já falava em missões, ardia-lhe o coração, e quando chega no campo, se depara com as adversidades, com as dificuldades, com os problemas, mesmo na direção de Deus. E é preciso ter maturidade para entender: quando estamos na direção de Deus, não significa que não enfrentaremos problemas. A segunda lição que nós aprendemos aqui, veja comigo, versículo 37, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A segunda lição que trago aos irmãos é que as adversidades, esta é uma expressão que o pastor Hernandes Dias Lopes gosta de usar,
as tempestades são pedagógicas. E quero usar desta expressão: as adversidades são pedagógicas, elas nos lembram a nossa total dependência do Senhor. Como anunciei na introdução, eles estão no quintal de casa, eles conhecem o que é navegação, eles não são leigos no assunto, eles sabem o que é o barco. Muito possivelmente não fora a primeira tempestade que aqueles homens estavam enfrentando, não era o primeiro vento forte ou qualquer onda que os assustava, mas é exatamente no ambiente que eles diziam consigo, provavelmente: aqui nós entendemos e conhecemos que a adversidade os golpeia. Esta é uma lição preciosa, porque às vezes nós somos provados exatamente naquilo que nós dizíamos para o nosso coração: aqui eu tenho confiança, aqui eu domino, pastor, aqui eu entendo, essa parte aqui está segura comigo, porque eu garanto. E muitas vezes Deus nos prova naquilo que a gente imagina que tem um controle. Tem outras coisas que nós constantemente oramos: ó Deus, me ajude naquele aspecto da minha vida. Mas tem outros que nós lá no fundo do coração falamos: aqui eu sou tão seguro, aqui eu confio, aqui eu garanto, aqui eu tenho experiência, aqui eu tenho habilidade. Mas a adversidade vem e confronta exatamente naquela área. Sabe o que pode ser isso, irmãos? Pode ser o Senhor golpeando alguns ídolos do nosso coração. Pode ser o Senhor derribando altares que nós erigimos dentro da nossa alma, sem sequer ter a consciência plena disso. Tudo é do Senhor. A nossa vida completamente depende de Deus. Eu me lembro que certa vez estava no ambiente familiar, e alguém agradecendo a Deus pelo cuidado, pelo trabalho. Um familiar meu disse assim: esse negócio de Deus ajudar pela manhã, todos os dias, eu quero ver se você não acordar para trabalhar, se Deus vai ajudar. Uma infeliz frase, uma falta de percepção, porque eu poderia dizer para ele, na mesma frase dele, o seguinte: eu quero ver se Deus não lhe der saúde, se você levanta para trabalhar. Naquilo que você confia e garante, é muitas vezes ali que a gente recebe a adversidade, e o Senhor nos põe de joelhos aos pés da cruz para mostrar: você depende absolutamente de mim. Olha a vida do apóstolo Paulo, irmãos, um homem habilidoso em palavras, destacado entre os seus pares na sua formação, mas ele diz que considera tudo isso como um refúgio, como uma perda por causa de Cristo. E ele aprende com a graça de Deus, e que é a graça de Deus que lhe usa, e que é o Senhor que abre os ouvidos e abre o coração das pessoas, para que essas pudessem crer no Evangelho, e não a nossa habilidade, e não a nossa capacidade, e não a nossa retórica, e não o nosso movimento, mas a graça de Deus que nos sustenta. Talvez você, como eu, já tenha vivido em algumas circunstâncias da sua vida um momento de adversidade, de confronto, de dificuldade, naquilo que você mais confiava, naquilo que você se orgulhava na sua vida, em certo sentido de ter o controle, o domínio. Mas é ali que Deus está nos provando, para mostrar que Ele é o Senhor, que nós somos servos, nós somos o barro e Ele é o oleiro. Terceira lição, meus irmãos queridos, versículo 38, o texto diz assim: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Uma terceira lição é que no meio da adversidade, atenção, nós podemos ser tentados a respeito da nossa confiança no cuidado de Deus. No meio da adversidade, nós podemos duvidar, pensar no nosso coração: será mesmo que Deus está comigo? Será mesmo que o Senhor não me abandonou? Será mesmo que, essa é uma expressão aqui traduzida dos discípulos, que o Senhor se importa com a nossa vida? E essa não é algo novo, isso não é característico dos discípulos ou nosso, a gente vê na Escritura. Talvez nós tenhamos o caso de Elias, que se esconde e diz para Deus: não, me mata, porque eu não sou melhor que meus pais. Um homem que em alguns dias antes estava valente, corajoso, confrontando os profetas de Baal, no momento de angústia ele se põe a dizer: Deus, tira a minha vida.
Outros homens na Escritura tentaram a pensar que Deus não estava os vendo. E lembre-se você, irmão, irmã, que esta foi uma estratégia do próprio Satanás contra Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque afinal de contas, o texto diz que Jesus teve fome. Ele estava jejuando. Então será mesmo, este é o sussurro do inimigo no coração, dos nossos ouvidos, para dizer: será mesmo que Deus está com você? Será mesmo? Me recordo de quando aqueles jovens estão diante da fornalha, os amigos de Daniel, e o rei decide lançá-los lá, e eles dizem, em uma fé e certeza diante de Deus: olha, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, saiba tu, ó rei, que nós não vamos se dobrar diante dessa estátua. Deus está conosco, e o cuidado de Deus com a sua vida não depende da circunstância. O cuidado de Deus para conosco, nós não lemos de acordo com o clima, a tempestade, se está ensolarado ou nublado. Deus continua cuidando e zelando pelo seu povo. Existem inúmeros problemas de acordo com tudo que lemos e ouvimos. Infelizmente existem escândalos que se associam à igreja de Jesus. Mas nós temos uma certeza: a igreja verdadeira de Jesus continua avançando, e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Essa é a certeza que nós temos, que seremos vitoriosos. Não te importa, Senhor, que pereçamos? Mestre, o Senhor não se importa. Meu irmão, minha irmã, tenha uma certeza bendita no seu coração: Deus se importa com você. Existem inúmeras expressões amorosas de Deus para conosco. O Senhor nos chama de suas ovelhas. Nós somos o seu rebanho, nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja. Nós somos, segundo a Escritura, a menina dos olhos de Deus, o povo querido do Senhor. Deus se importa com você. Deus olha para a sua vida no meio da adversidade. Este golpe que recebemos na alma pode dizer: onde está Deus? Ele continua no seu trono. Quando surgiu a pandemia, este mundo em confusão, em calamidade, algumas pessoas começaram a questionar: que aplicação teológica vocês têm? Onde está Deus? No mesmo lugar, no trono, reinando soberanamente sobre tudo e todos, tendo na palma das suas mãos todo o controle, e nada, absolutamente nada, lhe pega de surpresa. Ele conduz o universo, a história, de acordo com a sua soberana vontade. E cremos nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Todas as coisas. Ainda uma quarta lição aqui, irmãos. Olhe comigo. Versículo 39. Nós podemos ler juntos? Versículo 39. Você está com a Bíblia aberta ou não? Desculpa, se não estava, não tem problema, eu leio aqui. Se não, a gente pode ler juntos? 39, diz assim: e ele... acalma-te. Quarta lição: Jesus é o soberano Senhor e é maior que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Vou repetir: Jesus é o soberano Senhor e é maior do que qualquer adversidade que eu e você venhamos a enfrentar. Jesus está dormindo, e em segundos atrás eles estão pensando: o Senhor não se importa que a gente morra? Mas a cena muda, e aquele que fez todas as coisas pelo seu poder, aquele que pelo poder da sua palavra disse: haja luz, e houve luz, se levanta e diz simplesmente ao mar: acalma-te, emudece, ao vento e o mar, diz o texto, e simplesmente o mar ficou quietinho, e o vento parou de soprar forte. O Cristo que nós servimos, o Jesus dessa igreja, Ele é soberano. Ele não é um Cristo caricato, como alguns desenham por aí. Ele não é um Jesus ideológico, simplesmente do paz e amor, mas frágil. Ele é o Cristo poderoso, forte. João o define como aquele que é poderoso, aquele que é sublime, grandioso. Os discípulos estão contemplando, testemunhando diante dos olhos deles.
algo inédito, não é qualquer coisa. Cristo, perceba o texto, irmãos queridos, Jesus não faz uma oração. Talvez os discípulos até ouvissem histórias dos profetas no passado que fizeram no nome do Senhor grandes feitos, mas agora eles se veem levantar diante deles. Alguém que diz para o vento, fica quietinho, e o vento, calma. Alguém que tem poder de mandar no mar. Esse é o Senhor da nossa vida, este é o Cristo. Ele é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Ele é acima de tudo e todos. Jesus está, meus irmãos, soberanamente reinando, e nisso nós cremos. Ora, irmãos queridos, a Bíblia diz para nós que eu e você estamos sujeitos às adversidades e problemas, às dificuldades que nos sobrevirão amanhã. Mas nunca se esqueça, diante de qualquer adversidade que seja, que o Cristo que você serve é muito maior, que o poder dele é incomparável. Às vezes há uma ideia no senso comum medieval de uma briga entre bem e mal. Quando começou a surgir as redes sociais, o pessoal compartilhava uma foto que era um desenho de Jesus e o diabo numa queda de braço, e perguntava assim: se você acha que Jesus vai vencer, compartilha, se não, só olha. E algumas pessoas, bem de imediato, com medo de ficarem de fora, diziam: não, vou compartilhar porque Jesus vai vencer. Não existe isso, irmãos. Jesus já venceu. O diabo já sabe da sua sentença. Os demônios diante de Jesus dizem o que vem nos atormentar antes da hora, porque eles sabem da sua sentença. Cristo já venceu, é soberano, é o Deus eterno, e é Ele quem governa a nossa vida. É Ele quem está conosco, figuradamente, é Ele quem está no barco conosco. E ainda que imaginemos que Ele está inerte, sem nada a fazer, Ele está lá cuidando de nós. É isso que nós precisamos crer. Jesus está cuidando de nós. Ainda uma quinta lição aqui nesse texto. Diz assim o texto para nós. Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você ter certeza, uma fé viva, firmada no Senhor, é o que lhe dará garantia, pela graça de Deus, de vencer as adversidades. Jesus pergunta aos discípulos, e a timidez não tem nada a ver aqui com temperamento, com a maneira de ser mais comedido ou mais falante. Ele está dizendo com relação à fé. Esta fé não é exatamente a fé na salvação, a fé em Cristo, mas a fé em Deus e quem Ele era, na sua pessoa, no que Ele poderia fazer. A Bíblia lembra-nos, irmãos, um texto muito conhecido: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia, tenha fé, que Ele é galardoador daquele que se aproxima dEle. Ele está falando aos seus discípulos, e nós aprendemos que as adversidades servem para forjar, para moldar a nossa fé. Esta é uma figura que Tiago usa no seu primeiro capítulo da Epístola de Tiago. O texto diz assim, dos versículos 2 até o 4: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Eu quero ainda ler um outro versículo de Tiago, ainda no primeiro capítulo. Se você puder, por gentileza, não perder de vista o Marcos aí, e a gente poder ler juntos. Ele diz lá no versículo 12, Tiago capítulo 1, versículo 12, o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago diz que o homem que suporta a aprovação tem a sua fé forjada, aprimorada, e ele é bem-aventurado. Os discípulos estavam num confronto. Jesus disse: por que vocês não têm fé? Irmãos, nossa fé é tão pequena. Eu me identifico muito com a oração daquele pai que disse: Senhor, aumenta a minha fé. Porque nós lemos a Escritura, nós cantamos belíssimas canções que exaltam a soberania de Deus, mas quando nós estamos diante do problema,
a nossa tendência é duvidar. Nós precisamos crer, irmãos, que Deus está no controle, no domínio de todas as coisas. Tenha fé em Cristo, tenha fé em Deus. E a última lição, no versículo 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As adversidades também são, da parte de Deus, ferramentas para que o conheçamos melhor, para que conheçamos melhor o seu caráter, o seu atributo. Oséias 6 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E você deve lembrar do texto de Jó, lá no final, no capítulo 42, quando ele diz, e virou tema também de canção: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois de toda a aprovação, dos diálogos, dos confrontos, do que ouviu de seus amigos, este homem conclui que agora, depois de toda a aprovação, ele conhece mais do caráter de Deus. Quem é este? Eles estão espantados, eles estão admirados. O texto diz: possuídos de grande temor, eles estavam perplexos, atônitos. Quem é este? Quem é? Quem é? Porque esta dúvida pairava entre os seus discípulos, pairava entre o povo. Será que ele é um grande profeta? Ele é mesmo o Messias? Mas talvez a expectativa que eles tivessem do Messias, sequer imaginavam que esse Messias era poderoso desta forma. Quando passamos pela provação e Deus nos dá graça de vencê-las, e Ele batalha por nós, nós aprendemos um pouco mais a respeito dos atributos de Deus, da sua fidelidade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça, da sua fidelidade. Converse com pessoas mais experientes, pessoas que caminham com o Senhor, e fale dos seus problemas, e elas vão dizer: ô meu filho, Deus é fiel, porque eu já passei por coisas semelhantes, eu estou aqui para contar a história para você. Converse com pessoas que temam o Senhor e que caminham com Deus, que vão dizer: olha, eu já cheguei diante de situações que eu disse, daqui eu não vou para adiante. Eu estou aqui para dizer para você que Deus me fez transpor esta barreira, que Deus me fez vitorioso, e hoje eu sei mais e melhor quem é o meu Deus. Que as adversidades sejam, sim, pedagógicas e a ferramenta de Deus para moldar a nossa fé e para lembrar-nos, irmãos, de quem Deus é. Talvez a nossa experiência em alguns aspectos da vida seja ainda rasa com relação à pessoa de Deus. Nós ouvimos muito falar, e algo que eu digo constantemente à nossa igreja é que Deus não pode ser aquele que você ouve por intermédio do outro. Ele não pode ser apenas o Deus que a sua avó testemunha, que a sua mãe, que o seu pai, que o pastor fala a respeito, que o presbítero fala. Ele precisa ser o seu Deus, o Deus da sua vida, da sua experiência pessoal. Ele tem que ser o Deus que você caminha junto com Ele, que você desfruta de comunhão com Ele, e não do testemunho de terceiros apenas, mas o Deus da sua vida, de fato e de verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.